Deixar uma palavra nessa noite para os irmãos, você que está nos acompanhando em casa. Deus abençoe, que a palavra de Deus fale ao teu coração. Sei que existem muitas pessoas que elas não têm noção de quem elas são. Ela não se conhece, não sabe qual é o verdadeiro papel dela, função dela aqui na terra, desde aqueles que têm uma aliança com Deus, a aqueles que não têm uma aliança com Deus. Quem não tem uma aliança com Deus, precisa entender que Deus tem um projeto de salvação para todos. Amém? O projeto de salvação de Deus é para todos, e não importa o tamanho do pecado dele, porque quando Deus olha do céu, Deus olha para todos. Deus olha para aqueles que são separados e para aqueles que não são separados. Ou seja, quando Deus olha do céu para a terra, Ele olha para os obedientes e para os rebeldes. Então Deus ele tem misericórdia de todos, de uma forma geral. Porque não há privilégio. Não há privilégio. Todos nós ainda estamos aqui na terra. E aí nós estamos sujeitos ainda. E, inclusive, principalmente o pecado, né? Nós pecamos. Todos nós pecamos. Todos. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando você faz a opção de servir a Deus, aí você se torna separado. E eu quero falar um pouco com vocês nessa noite sobre você, né? O escolhido que você é. Porque muitas das pessoas, elas não entendem isso. Mas você é escolhido. Amém? Você é um escolhido. Não importa. Não importa se você tem uma aliança com Deus ou se não tem. Você é escolhido. Quando rompeu o óvulo, não é isso? No útero da sua mãe, foi você quem rompeu. Todos os outros ficaram para trás. Todos os outros morreram. Quem rompeu o óvulo foi você. Tá? Então você é o vencedor. Você é o escolhido. Quantos? Dezenas de centenas de milhares, não é isso? De espermatozoides ficaram para trás. Mas você foi o único que rompeu. Porque Deus queria que você rompesse. Tá? Deus queria que você rompesse. E eu quero dar uma pincelada sobre os homens da Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola e é ela que nos orienta. E aí nós observamos a vida dos homens e das mulheres de Deus. E eu vou citar, né, nós vamos ler, porque bem-aventurado o que lê, né? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo capítulo 17, nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento e a promessa de Deus, né? O nascimento de Ismael. E você sabe da história de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou ele, falou: sai daqui para um lugar que eu vou te mostrar. E assim ele fez, obedecendo o quê? A promessa, obedecendo o chamado de Deus. E a Bíblia nos diz que ele foi. E Deus diz para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. Grandes multidões sairão de você. E aí, depois de um tempo, como nós sabemos da história, ele descobre que eles não podiam ter filhos.
né? Eles não podiam ter filhos. Mas Deus tinha promessa para eles. E aí, foi quando Sara deu a sua secretária para que ele pudesse ter um filho. Já que era uma desonra, o homem não poder ter filhos. E aí nasce, capítulo 17, nós vemos que nasce Ismael. Capítulo 15, no versículo 16, né? Agar deu à luz um filho a Abrão, né? E Abrão deu o nome de Ismael, seu filho que tivera com Agar. Gênesis 16, 15 e 16. Aí no capítulo 17, quando Abrão tinha a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu farei minha aliança entre mim e ti. Eu te multiplicarei grandemente. Aí ele pensou o quê? É através de Ismael que eu vou multiplicar. Aí Deus chega para ele e diz: não, não é. Não é através de Ismael. Você vai multiplicar, porque vai nascer um filho entre você e Sara. E aí eu creio que bateu aquela dúvida, ou interrogação, como assim? E aí nós vamos lá para o capítulo, ou para o versículo 15. Versículo 15 diz, Gênesis 17, 15. E Deus disse a Abrão, já é Abraão aqui, né? Deus já tinha mudado o nome dele. E Deus disse a Abraão: tua mulher, Sara, ou Sarai, não a chamará mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Mudou o nome dos dois. Eu abençoarei e também te darei um filho que sairá dela. Eu abençoarei e povos sairão dela, e reis de povos sairão dela. Abraão se prostrou com o rosto em terra, riu e disse no seu coração: um homem de 100 anos poderá gerar um filho? Sara com 90 anos dará à luz a um filho? Versículo 19. E Deus disse: verdadeiramente tua mulher Sara te dará um filho, e lhe darás o nome de Isaque, e eu estabelecerei a minha aliança com ele. Da mesma maneira, perpétua aliança para a sua descendência depois dele. Aqui Deus especificou: você vai ter um filho. A minha aliança não é com Ismael. A minha aliança é com o seu próximo filho que vai vir, é com Isaque. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, e não sei se você consegue se ver dentro desse projeto divino, dentro desse projeto de Deus. Não sei se você percebe que o quanto você é especial. Amém? Não sei se você percebe o quanto Deus tem cuidado de você para que você hoje estivesse aqui e fosse uma coluna. Porque quando você crê, você é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Salmos 1. E que dá o seu fruto na estação própria. Que as folhas não caem no verão. Você precisa se ver assim, meu irmão.
Amém? Você precisa se ver assim. Porque se você não se vê assim, murcha. Tá? Quantas pessoas têm raiz? Quantas pessoas são fortes? Quantas pessoas são bem regadas? Quantas pessoas poderiam ser uma potência? Mas imagine alguém que é tão forte, mas se sente tão fraco. Imagine alguém que tem tanta autoridade, mas não vive essa autoridade, não percebe a autoridade que tem. Imagine isso. Então, o projeto de Deus, para pessoas individualmente falando, é algo muito importante. Principalmente quando diz respeito à família, já que no dia de hoje nós falamos para a família. Principalmente na família. Porque nós temos um exemplo bíblico que está lá no livro dos Juízes, no capítulo 6, que fala do Gideão. E era uma época que o povo de Israel estava sendo escravizados. Eles estavam sendo escravizados, massacrados. E creio que você também conhece a história, está lá no capítulo 6, a partir quer dizer, capítulo 6 mostra a história de Gideão. E a Bíblia nos diz que ele estava colhendo, mas escondendo, pessoal. Por quê? Pense aí, você plantar e você, quando estiver próximo de colher, vem alguém e colhe. Vocês já passaram por isso? Já passaram por essa situação? Você já plantou algo frutífero aí e você ficou lá esperando amadurecer e veio alguém? Eu já passei por isso. Com mamão. Eu lembro quando eu era criança, tinha muito mamão lá em casa. E aí, como tinha eu, Cardoso e a Patrícia, que éramos escadinha, aí assim, quem tirasse e escondesse era o dono. E era muito mamão, mas assim, a gente queria comer mamão todos os dias. Todos os dias a gente comia mamão de manhã. Então, às vezes a gente ficava de olho no mamão ali, só esperando ele amarelar um pouquinho, e aí vinha um e tirava. Chegava lá, cadê o mamão? Como diz aquele provérbio popular, o mundo é do mais esperto, né? Então, mas imagine você plantar uma plantação grande, muitas hectares de feijão, de melancia, ou de umbu, de manga, o que que seja. E aí você está esperando amadurecer e chega alguém e leva. Então quando você chega lá todo empolgado para tirar a fruta, para colher, alguém já colheu. Era isso que o povo de Israel estava vivendo nessa época. Livro dos Juízes, capítulo 6. Era isso que eles estavam vivendo. Mas eles estavam vivendo isso também por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Só que o clamor deles já estava chegando até Deus. E Deus falou: eu vou levantar um libertador. Eu vou levantar um escolhido. Vou dar força, coragem e vigor. Vou dar autoridade para que ele vá libertar o meu povo. E aí ele chega até Gideão e fala, vamos ler, né, irmãos? É bom ler, né? Bem-aventurado de ler. Juízes, depois de Josué, do livro de Josué. Livro dos Juízes, capítulo 6. Versículo 11.
6:1 nos fala da opressão, né, que eles estavam sofrendo, né? Os midianitas estavam escravizando eles. Diz assim: então veio o anjo do Senhor e apresentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, Joás o abzerita, né? E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Né? Por quê? Porque, como falei agora há pouco, antes mesmo dele escolher, né, vinham os inimigos e colhiam. Então ele estava colhendo para esconder. E aí Deus vai, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Disse-lhe Gideão: por favor, meu Senhor, se o Senhor está convosco, aqui fala convosco, mas seria conosco, né? Por que não sobreveio tudo isso? E onde estão os seus milagres que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, e agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor se voltou para ele e disse: vai com a tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei? Então, aqui Gideão, ele mais ou menos duvidou, né? Duvidou do que ele poderia fazer. Mas aqui também a gente entende, irmãos, que o homem por si só, ele não pode fazer nada. Mas em Deus, tá? Nós podemos todas as coisas. Porque o Senhor é quem nos fortalece. Versículo 15 diz: e disse-lhe: por favor, Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Aqui vem mais a palavra de alguém que não sabe quem ele é. Aqui vem mais um momento que ele se expressa revelando o que é que está no coração dele, como é que ele se sente, como é que ele está se vendo. A Bíblia nos fala dos espias que foram espiar a terra de Canaã. Vocês também conhecem a história. A Bíblia diz que eles, diante dos seus inimigos, eles se viram como se fosse o quê? Formigas. Então imagine alguém se ver do tamanho de uma formiga. Que tamanha autocomiseração, né? Que tamanha autocomiseração. Alguém que se vê do tamanho de uma formiga. Ah, sou tão pequeno, a minha família é da menor tribo, é a mais pobre, e eu sou o mais novo. Porque o mais novo não tinha tantos privilégios. Quem tinha tantos privilégios naquela época eram os mais velhos. Era o mais velho. Então, olha como é que estava a vida de Gideão. Olha a autoestima dele. Olha como é que estava. Estava lá embaixo, irmãos. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado conosco mesmo, com o nosso pensamento, com o nosso entendimento, com quem somos. Tá? Porque não precisa ter dinheiro para ser rico. Não é isso, irmãos? Não, por exemplo, né?
Só um exemplo. Não precisa ter dinheiro para ser rico. Você pode não ter dinheiro, mas você é rico de espírito. Tá? Você pode ser pequeno, mas você pensa grande, alto. Você pode ser pequeno, mas você se vê. E nós temos o exemplo de Davi, que era pequeno, mas não se achou pequeno diante de Golias. Tá? Então, e aí eu quero falar um pouco sobre essa questão dessas pessoas que são escolhidas, mas que não são visíveis. Elas são escolhidas por Deus, mas elas são invisíveis. Elas não são vistas. As pessoas não veem porque elas não se amostram. Você sabe o que é se amostrar, não sabe? Os pais de vocês já falaram isso para vocês? Está se amostrando, né? Hoje é se aparecendo, mas antigamente era se mostrando. Está se mostrando, né? Amostrando, né? Falava assim. Hoje está se aparecendo. Né? Então, a gente precisa entender que existem pessoas que elas não aparecem, elas não são vistas, mas que Deus tem algo especial com elas. E é algo também específico. Porque cada pessoa hoje, Deus trata com elas de uma forma individual também. Tá? E aí, vamos deixar a história de Gideão. Se você quiser ler, você lê depois. Tá? Continua lendo depois. E nós temos a história de Jacó. Todos vocês conhecem a história de Jacó. Só que Deus avisou, né? Que o menor seria maior, o mais novo seria maior, seria mais forte, seria mais poderoso do que o mais velho. O mais novo seria mais forte, que foi o caso de José. Isso repetiu, né, na vida de José. E Deus tem um negócio com o filho mais novo, né? O caçula, né, irmãos? Deus tem um negócio com o caçula. Já viu como é que Deus ele tenta? Ele tenta sempre frustrar os planos do homem, os projetos humanos. Porque olha que o povo de Israel é um povo de princípio. Mas Deus sempre tirou um pouco do foco deles no primogênito. Deus sempre quis colocar o filho caçula, né? O mais novo. E isso é um mistério de Deus, né? Porque o povo de Israel é um povo escolhido. Isso a gente não pode negar. É uma nação escolhida, é uma nação de princípio, divino. É um povo particular de Deus. E aí eles preservam muito a cultura, até hoje, né? E aí Jacó, Gênesis 25, vamos voltar, Gênesis capítulo 25, que Deus, ele alerta, 25, Gênesis 25, 23. Gênesis 25, 23. Eu estava em Levíticos. Diz assim: E o Senhor lhe disse: há 2 povos em teu ventre, 2 nações se dividirão do teu ventre, e um povo é mais forte do que o segundo, e o maior servirá o menor. Então, assim,
Deus alertou, não era novidade. Né? Porque eles brigavam já no ventre, né? De Rebeca, né? Os dois já brigavam ali, não é isso? E aí já era a Bíblia diz que eles, quando nasceram, né, um nasceu segurando o pé do outro, Isaac o quê, irmãos? Jacó e Esaú. Um nasceu, um puxando o pé do outro, né? Então acabou. Jacó foi quem era o escolhido, era Jacó, né? O mais novo. Então aquela questão toda da primogenitura é uma questão que nós não vamos entrar agora. E da mãe, dele ter roubado, né? Do irmão, mas o propósito de Deus era com Jacó, era com o mais novo, né? Que nasceu por último. E isso continuou, tá? E o próprio José. Isso é só para que você entenda que o próprio José, Deus também tinha esse propósito de estar usando José com um propósito futuro. É muito importante, irmãos, que a gente entenda isso. Tem pais que eles acham que os filhos são sem futuros, né? Não serão ninguém no futuro, e alguns não são mesmo, por causa já da própria palavra de maldição que é lançada. E ele não pensa na descendência bendita, tá? E a gente costuma falar, como diz no Salmo 127, né? Que o filho ele é como uma flecha na mão de um arqueiro. Que você mira a flecha e você diz, vou acertar em tal alvo. Então, quando os pais perdem isso, eles também perdem os filhos. Então, se você não mira o seu filho, e é por isso que o escritor do provérbio diz, ensina a criança, né? Em Provérbios capítulo 22, ensina a criança, instrui, que é um mandamento também judaico da Torá, né? Ensina a criança, ensina, porque você vai norteá-la, você vai colocar ela na direção, no caminho, tá? E aí, mesmo ela crescendo, ela vai crescer, por mais que ela se perca em algum momento, mas ela está no caminho, ela tem o conhecimento, ok? Então, José, capítulo 45, Gênesis 45, aí nós vemos José, José aqui falando, né, para os seus irmãos, Gênesis 45, quando ele deixa ser visto pelos seus irmãos, (6 a 8). 45, 6 a 8. Porque agora já dura a fome 2 anos na terra, e ainda restam 5 anos, e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar-vos o quê? Descendência na terra, e para guardar-vos a vida, por uma grande salvação. Sabei, portanto, que não foste vós que me enviaste para cá, mas Deus. E ele me fez por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Então, olha o projeto de Deus, né? Por isso, irmãos, que nem sempre, quando nós estamos sentindo ou passando por uma situação difícil, a gente deve se lastimar, a gente deve reclamar, tá? Porque Deus ele tem um propósito, amém?
Deus ele tem um propósito na sua vida e em tudo que ele faz em seu favor é com um propósito de bem. Eu que sei, por isso que ele diz, eu que sei que pensamentos é que tenho sobre vocês. É pensamento de paz e não de mal. Eu é que sei qual é o bom projeto para você. Deus diz, é eu que sei qual é o melhor para você. Amém. Tá? Se nós não... Por que a Bíblia diz que nós temos que nos tornarmos como criança? Porque criança tem que ser conduzido. Criança tem que ser orientado, tem que ser guiado. Né? Criança, você anda com ele, segura aqui, né, irmãos? Você segura aqui e anda seguro. Você conduz a criança. Tá? Então, é o pai quem decide. É o pai quem decide o que é melhor para o filho. Qual é o melhor projeto. Assim é Deus, irmãos, é a mesma coisa. Então, quando nós nos soltamos, normalmente a gente solta da mão, corre, cai, se machuca. Toda mãe já passou por isso. O filho solta você se descuida, ele solta e sai correndo, cai, se rala. Né? A maioria das crianças, a primeira parte que bate no chão é o rosto. Né? Criança que nunca ralou o nariz, o pai segurou bem, bastante. Mas a maioria rala o nariz, a testa, o queixo. Tem que ralar, porque soltou da mão dos pais. Então, olha, não tem diferença de Deus e você. Não tem. Tem uma música, né? Quero ser como criança, né? E tem uma parte da música do David Keeler, né? O David Keeler canta. Mas às vezes sou levado, né? Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. É perfeita a letra dessa música. E torno-me independente. E aí onde vem o problema. E aí onde vem o desastre. Tá? Porque esquece que é dependente de Deus e cai e se machuca. Tá? Eu poderia falar aqui de muita gente na Bíblia que é o nosso referencial. Muita gente. Mas nós não temos tempo suficiente para isso. Tá? Davi, falando dos escondidos, os escolhidos escondidos. E a gente, sabe, às vezes a gente vê os escolhidos escondidos. Às vezes a gente vê aquela pessoa que ninguém vê. E você olha e você vê nela. Você vê que ela está sendo rejeitada, que ela é uma pessoa que está sendo desprezada. Olha, as crianças que gostam de desprezarem outra, né? Tem criança que acaba desprezando outra porque aquela, né? A gente tem filho, criança, a gente vê, porque é chato. É chato brincar com aquela pessoa, né, irmã Silvia? É chato. A pessoa é chata, a pessoa... E aí a gente, não, mas aí você tem que ter paciência com ela. Você tem que ensinar ela também, né? A gente tem filho, criança, a gente tem que ensinar isso para a criança, né? Tem, às vezes, porque a criança também, tem criança que não tem aliança com Deus, né? E às vezes, o seu filho tem aliança com Deus, e aí, eu falo isso por causa de Melina, né? A Silvia também, talvez já passou por isso, né? E a linguagem da criança é muito adulta, né? Ou a linguagem daquela criança já é uma linguagem pesada. E aí aquela outra criança que já tem entendimento da palavra, que os pais ensinam, ela chega e quer corrigir, quer dizer, olha, eu não quero conta com aquela criança porque ela já é uma criança que tem uma linguagem adulta. Então a gente percebe isso, a gente precisa ensinar os nossos filhos a se defenderem. Tá? Mas existem adultos que são desprezados.
né? Existem adultos que são desprezados também. E eles são escolhidos. Né? Eles são escolhidos. Nesse momento eu estou com alguém na mente, que um jovem, eu estava em uma certa cidade, em um certo evento, e eu estava vendo que aquele jovem estava sendo desprezado pelos demais colegas. E eu cheguei para ele assim, Deus me mostrou, né, que ele estava muito angustiado por isso. E eu cheguei para ele e falei, olha, por mais que alguém te abandone, jamais Jesus vai te abandonar. Então, não fique triste porque alguém não acredita em você. Não fique triste porque alguém não confia em você. Não fique triste porque alguém não quer um diálogo com você. Não se preocupe com isso, não. E ele baixou a cabeça e começou, os olhos encheu de lágrimas. E eu falei, olha, fica firme. Claro que era um local de tratamento, né? Então, isso acontece, irmãos. Você acha que por que a família de Davi estava em um banquete e Davi estava lá no campo? Por quê? Por quê? Porque ele era menosprezado, irmãos. Está na cara, irmãos. Está na cara que ele era o esquecido lá no campo. A Bíblia diz que os irmãos eram guerreiros, bonitos, guerreiros. Ele era bonito também, mas era pequeno, não tinha estrutura de homem de guerra, porque naquela época existia uma questão de escolher a pessoa pelo tamanho. Até hoje, né, irmãos? Até hoje, né? Conforme o tamanho do sujeito, isso aí dá bom para a segurança, porque o pessoal olhar para ele já vai ter medo, né? Alguém vai colocar um sequinho como eu para ser segurança? Não vai, eu não sou malhado, não vai. Mas se vê aquele malhadão. Agora, se eu tiver todas as técnicas, eu posso me sair bem melhor do que aquele segurança altão, malhadão, que não sabe nada de técnica, de defesa pessoal, por exemplo. Entende? Eu vou me sair melhor. Porque você sabe que existe alguns golpes que eu não sei. Não vou fazer aqui porque eu não sei. Mas que você segura qualquer homem gigante só com um dedo. Com esse dedo aqui. Você domina ele. Só com um golpe que você dá nesse dedo. Tá? Só um dedo. Então, se eu souber, eu domino qualquer homem. Então, não é estatura. Não é estatura. Nós estamos falando aqui de estatura espiritual. De intimidade. Então, eles estavam no banquete. A família estava em um banquete. Porque tinha um homem importante lá. O profeta. E deixaram o pequeno no campo. Esqueceram. Só que Deus mandou ungir ele. E vocês todos já sabem da história. E quando o profeta procura o escolhido, quando Deus procura o escolhido estava no tálamo, no lugar secreto. Né? Estava lá no lugar secreto, na intimidade dele. E aí passa todos aqueles jovens bonitos e Deus diz, não é nenhum desses. Tem alguma coisa errada. E aí nós vamos ler para a gente encerrar. Primeiro livro do profeta Samuel, que foi o próprio.
Eu não anotei aqui, mas nós vamos encontrar. Tá? Deixa eu ver. É 19, né, irmãos? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19? Não. 19 o quê, irmãos? Estou lá na frente. Deixa eu ver. Quanto? Não, da unção de Davi. 16, né? Isso aí, 16. É porque eu não anotei aqui. Tá? É 16. Obrigado, irmão. Versículo 11. E Samuel disse a Jessé: estes são todos rapazes? E este disse: falta ainda um menor, que agora está apacentando as ovelhas. E Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos até que ele venha aqui. Então passou todos. Até o próprio Samuel se enganou, né? Achou que era Eliabe. E não era. Então, Deus já gosta de usar os menosprezados. Deus já gosta de usar os humilhados. Deus já gosta de usar os pequenos. É um mistério de Deus. Deus já gosta de usar o filho mais novo. Se formos olhar aqui a história, ele já gosta de usar o mais novo. Então, que tenhamos esse entendimento. Você não é um Zé Ninguém. Então, nunca se sinta um Zé Ninguém. Amém? Nunca. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando. Autoestima. Tenha sempre a sua autoestima em Deus. Sempre. Não deixe que nada tire o foco de Deus em você. Às vezes as pessoas elas perdem Deus por causa de algo. Quantos crentes quantas pessoas se desviam do caminho do Senhor porque se frustraram ao congregar em uma igreja? Me frustrei com o pastor. O pastor me machucou. O irmão Ciclano, o irmão Beltrano me machucou. Então, pessoas feridas. Pessoas que não sabem quem são. Então, abandona o Senhor por causa de alguém. Abandona o Senhor por causa de uma situação. Né, irmãos? Então, é um absurdo. O nosso prazer precisa estar em Deus. O nosso prazer precisa estar em Cristo. Independente de qualquer situação que nós vamos passar, que nós vamos enfrentar. Tá? A palavra do Senhor, como eu falei agora, a gente lê a palavra e quando chega no momento que é para nós usarmos aquela palavra que a gente conhece, a gente esquece. Porque quando está no vale da sombra da morte, esquece que Deus falou que alguém pode passar pelo vale da sombra da morte. Né? Esquece que Deus falou, olha, você não vai temer, mesmo lá. Não é para você temer, mesmo você na sombra da morte. Né? Então a gente precisa entender quem somos. O primeiro ponto lembre que você é um escolhido. E isso na família é muito importante. Os irmãos, só para terminar, sobre Davi, ele era tão menosprezado que no dia que ele foi levar comida para os seus irmãos, eles se revoltaram contra ele. E no fundo, eles sabiam quem era o irmão também.
Ele sabia do potencial que ele tinha. E eles chamaram mais ou menos Davi de irresponsável. Tu deixou aquelas ovelhas com quem para tu estar aqui? Sendo que Davi foi levar comida para eles na guerra. E aí chegando lá foi que Davi vê aquele gigante e ninguém com coragem suficiente para lutar contra ele. Aí Davi teve a oportunidade ali de ser conhecido na história. Mas pelos irmãos dele, ele não ia a lugar nenhum. Tá? Então, nós vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já chegou. Tá? Que essa palavra fique no teu coração e que Deus continue falando contigo através dessa palavra. Deus abençoe vocês poderosamente.